Bom, nós falamos então na sexta-feira sobre o perdão total, conceitos gerais sobre o perdão bíblico e que nós muitas vezes não sabemos ou nos esquecemos e por causa disso agimos diante das ofensas e das situações que nos machucam do modo errado, de um modo mundano e não bíblico. Ontem falamos sobre a aplicação desses conceitos no casamento e hoje nós vamos falar sobre o perdão total na igreja. Por que esse assunto? Perdão Total, esse livro foi lançado em 2014, no mês de outubro, está fazendo agora 4 anos que foi lançado. E quando foi lançado eu comecei, desculpe, acho que estiveram aqui ontem, eu vou repetir essa história, mas é importante para contextualizar o que eu vou falar hoje. Quando foi lançado eu comecei a sentir muita necessidade de aplicar esses conceitos do perdão bíblico na vida conjugal. Muitas pessoas, inclusive cristãos, vivendo crises conjugais, pessoas que vinham se casar e casavam despreparados para a vida conjugal. Então, achei importante fazer uma pesquisa, colocar o resultado dessa pesquisa num livro e disponibilizar isso para as pessoas. E de lá para cá, nos últimos 2 anos, eu conversando com a diretoria da editora Mundo Cristão, nós começamos a ver uma necessidade também de falar sobre a questão do perdão no ambiente da igreja. Por quê? Fato é que a igreja é um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso. É um ambiente onde a gente se expõe. A gente chega aqui, abre o nosso coração. Nós chegamos na igreja achando que somos todos perfeitos. E quando a gente começa nesse convívio familiar, da família de fé, a gente descobre que existem muitas armadilhas, muitas possibilidades de nós nos ferirmos, nos entristecermos, nos machucarmos. E existem fenômenos acontecendo na igreja e no ambiente da igreja, como, por exemplo, o fenômeno dos desigrejados. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Desigrejados são pessoas que por algum motivo se decepcionaram com a igreja, se machucaram no ambiente da igreja, mas elas não se tornam aquilo que a gente chama de desviado, elas não abandonam a fé. Mas elas continuam se considerando cristãs, mas elas não querem mais papo com a igreja institucional. Sou cristão, mas eu vou ficar em casa lendo a minha Bíblia, orando sozinho, no máximo se encontra com alguns amigos cristãos, vai na internet, assiste pregações no YouTube e acha que isso é uma vida cristã. Porque ela não quer mais papo com as denominações, não quer mais papo com as instituições, começa a ter uma vida de muita mágoa no coração, destilando muito veneno, vem com algumas conversas feitas, como que Jesus nunca construiu templos, então eu não preciso frequentar templos, e se esquece de Hebreus, que diz que nós não devemos deixar de congregar. Então o fenômeno dos desigrejados tem crescido, no Brasil ele já está muito forte, pessoas que não querem mais saber de igreja. E quando você vai conversar com essas pessoas, elas saíram por 2 razões. Ou porque elas não acreditam na igreja institucional, falam que é uma invenção do homem, que a igreja, temos que voltar ao modelo da igreja primitiva, que era pura, maravilhosa, sensacional e se reunia em casas, e que esse modelo de igreja que se reúne em templos está errado, que não tem que ter pastor ordenado. Esse é o argumento. E aí eles vão buscar aquilo que eles entendem ser um modelo da igreja primitiva, que se reunia em casa, sem liturgias, sem instituições, etc. Ou pessoas, e isso é mais frequente, que foram machucados no ambiente da igreja. Ou elas foram machucadas pela igreja, ou foram machucadas por pessoas dentro da igreja. E aqui a quantidade de machucados, as razões dos machucados é muito variada. Às vezes há uma decepção com pessoas, às vezes a liderança da igreja foi inábil com certas coisas, falou determinadas questões que machucaram. Eu vou abordar com vocês as causas desses machucados e que por causa disso, por terem sido tão feridas, decepcionadas, machucadas na igreja, elas se afastam e vão viver uma realidade distante. Ou elas permanecem na igreja, mas permanecem traumatizadas, porque viveram na vida eclesiástica algo que as machucou, se envolveram em algum ministério e foram destratadas ou decepcionadas, e aí por isso
continuam frequentando os cultos, etc., mas com mágoa no coração de muitos irmãos, às vezes mágoas das lideranças, dos pastores, não querem mais se envolver em nada, vêm, sentam no último banco, assistem o culto, vai embora logo, frequenta porque entende a necessidade de congregar, mas não se envolve mais. Isso tem sido algo muito visível na igreja de hoje. E quando, nessa conversa com a editora, nós percebemos isso, eu comecei a procurar livros que falassem sobre esse assunto. Até porque, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu mesmo fui uma pessoa profundamente machucada na igreja. Eu fui machucado muito profundamente por pessoas que eram minhas líderes, meus exemplos. Então, eu passei por um processo pessoal, eu entrei em depressão, eu perdi 13 quilos, foi uma fase muito difícil da minha vida, mas Deus me restaurou. Então, é um assunto que para mim é muito caro e muito pessoal, porque eu passei por isso. E eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos o caminho trilhado para poder ser curado disso. Porque a ferida dentro da igreja é uma ferida que machuca, que sangra, e que se nós não fizermos algo, ela vai ficar infeccionando a vida inteira e atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Então algo tem que ser feito a respeito. E quando eu fui buscar literatura que falasse, bom, eu estou profundamente machucado, mas eu quero saber como ser curado disso. Eu não quero viver em ressentimento eterno, eu quero ter paz. Aquilo estava me envenenando, me fazendo mal, me dando falta de ar. E eu não encontrei um livro sequer que mostrasse o caminho da cura para essa ferida na igreja. Você encontra livros que falam sobre o problema, que denunciam o problema. Mas você chega no final do livro e você fala, tá bom, que o problema existe, eu sei, eu já passei por isso, agora como é que se soluciona essa dor na minha alma? Então, conversando com a editora, surgiu a ideia de eu fazer o livro Perdão Total na Igreja. Ou seja, direcionando para a questão dos machucados na igreja. Membros de igrejas feridos, pastores de igrejas feridos, também há muitos, e como lidar com isso. Como mostrar para essas pessoas que se desigrejar ou se desviar não resolve nada. Como mostrar para as pessoas que ficar na igreja destilando lágrimas e suor e sangue pelas decepções sofridas não resolve nada e que você precisa encontrar paz. Então eu fui pesquisar, e eu sou jornalista de formação, eu me formei em jornalismo, trabalhei muitos anos em jornais como o Globo, Jornal do Brasil, etc. E eu percebi que eu precisava juntar a minha experiência de jornalista com a experiência de teólogo para fazer este livro. Então eu comecei entrevistando mais de 50 pessoas feridas na igreja. Conversei com todas elas para entender melhor essa questão. E aí eu fui para a palavra buscar a resposta e ver se essa resposta condizia com aquilo que me havia feito sarar dessa dor. No final, com as conclusões tomadas, com as entrevistas feitas, eu fui conversar com algumas pessoas que eu respeito muito, teólogos, diretores de seminário, pastores, para confirmar com eles, e eles confirmaram que o caminho de fato é esse. Então, eu estou explicando isso para vocês entenderem o contexto do que a gente vai falar aqui hoje. E agora eu passo a explanar para vocês esta realidade. Se você foi ferido na igreja, preste atenção. E é uma coisa que eu queria dizer o seguinte, esse livro Perdão Total na Igreja, ele não existe ainda. Eu já o escrevi, ele já está com a editora no processo de edição, ele só vai ser lançado em abril do ano que vem. Mas Deus me tocou no coração para que eu já trouxesse hoje para vocês os resultados dessa pesquisa. Então vocês são as primeiras pessoas no mundo que vão ouvir sobre isso. Em abril do ano que vem, esse livro vai estar disponível, se vocês desejarem ler, presentear pessoas, para que essas verdades bíblicas tragam ao coração de muitos a paz, o perdão, a restauração. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Como o pastor Paulo falou, eu adoto a nova versão transformadora da Bíblia. Para quem não conhece, foi uma versão
feita pela editora Mundo Cristão, com um grupo de eruditos que traduziram a Bíblia a partir dos originais, em grego, hebraico e aramaico, usando a linguagem dos nossos dias. A ideia é que um jovem de 13 anos entendesse o que a Bíblia estava dizendo. Foi lançada há cerca de 1 ano e meio, e, graças a Deus, tem sido tão bem aceita que os primeiros 500 mil exemplares já esgotaram. Então, eu tenho adotado a nova versão transformadora, a NVT, gosto demais dela. Na minha visão, é a melhor tradução hoje que existe no Brasil em língua portuguesa da Bíblia. Então, eu vou ler esta versão. Eu achei importante usar esta versão aqui hoje, porque eu vou ler muitos trechos da Bíblia aqui. Então, eu quero pedir para você que você, excepcionalmente, não abra a Bíblia agora, não precisa nem ficar de pé. Eu vou fazer a leitura da Bíblia e eu quero pedir a vocês que vocês ouçam. Eu sou um cara meio antiquado, porque hoje em dia existem pregações que você fica o tempo inteiro passando lá na tela, né? Eu acho que o poder da palavra falada tem um poder especial no nosso coração. A gente recebe aquilo de um outro jeito. Então eu gosto disso. Em raras ocasiões eu projeto aqui o que eu estou falando. Então eu queria pedir que você ouvisse, refletisse sobre o que eu estou falando, e quando eu for ler os vários trechos da Bíblia que eu vou ler, você estivesse atento para a palavra. Amém? Muito bem. Então, sentado como você está, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Isso é chuva? Vamos lá. De 5 a 8. Aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto a respeito de uma pessoa da igreja, a respeito de um homem da igreja cujo nome ele não diz, e que falou que esse irmão em Cristo que estava junto deles havia magoado muitas pessoas, havia entristecido muitas pessoas, havia causado problemas entre elas. Então Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele vai falar algo a respeito deste homem responsável por machucar tantos irmãos da igreja em que eles estavam. E Paulo diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu vou ler 2 frases dessa orientação de Paulo aos irmãos. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Peço, porém, que reafirmem seu amor por ele. Feche seus olhos, por favor. Deus, que não sejam as palavras do pregador, mas a voz do teu Santo Espírito, tocando profundamente nos corações dos irmãos que aqui estão, para a edificação do corpo, para a saúde de todos nós e para a glória do teu nome. Amém. Não sabemos quais foram os pecados daquele homem. Não sabemos que tipo de atitude ele teve. Mas fica muito claro pelo que Paulo diz, que aquele único homem machucou muitos irmãos da igreja. Machucou, causou problemas e, inclusive, diz ele, magoou não somente a mim. Ou seja, Paulo foi magoado por sei lá o que aquele homem tenha feito. Eu gosto de crer, a Bíblia não afirma isso, mas eu gosto de crer que Deus inspirou Paulo a não citar o pecado específico dele, porque assim a gente pode olhar para esse contexto e aplicar esta realidade aos mais variados tipos de pecados cometidos por nós dentro da igreja. E é interessante que a orientação de Paulo é olhar para aquela pessoa que nos causou tantas mágoas, a ele e a todos, e não só mágoas, problemas, e perdoá-lo.
É como se ele dissesse, tudo bem, gente, eu entendo que ele machucou todos nós, a maioria se opôs, mas isso já foi castigo suficiente. Agora, ou seja, virada esta página, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Quem esteve aqui nos outros dias, principalmente na sexta-feira, entende já que o nosso papel como embaixadores do reino de Deus nesta terra não é punir pecadores. Quem pune pecadores é o Senhor. O nosso papel nessa terra é estender a mão para quem está no atoleiro, tirá-lo da lama, limpá-lo, apoiá-lo, acompanhá-lo, aconselhá-lo, acolhê-lo, abraçá-lo, perdoá-lo e enviá-lo. Isso é o que Deus espera de seus filhos. Nós ficarmos eternamente condenando a um gueto do pecado aqueles que pecaram contra nós no âmbito da igreja é simplesmente fazer aquilo que Jesus não nos ensina a fazer. E graças a Deus, Paulo foi uma pessoa que aprendeu com Jesus. E é por esse aprendizado que ele dá essa orientação que nós devemos ouvir. Na minha pesquisa sobre as causas de alguém ser ferido na igreja, eu cheguei à conclusão de que existem 10 situações principais em que pessoas são feridas. E eu categorizei em 5 categorias, 2 em cada uma, que são as seguintes, as principais causas de machucados na igreja. Primeiro, é a egolatria, ou seja, é a idolatria de si mesmo, é a vaidade, a soberba. Isso inclui o autoritarismo e a arrogância. Obviamente que o autoritarismo, geralmente a pessoa que o exerce com mais frequência, é aquela que tem algum posto de autoridade na igreja. E eu não falo apenas dos pastores. Às vezes um líder de um ministério, um líder de um grupo, não tem sabedoria ao agir, ao falar com os irmãos e magoa. É aquela história, às vezes Deus fala uma coisa no seu coração, você vai falar com o líder e ele fala, mas Deus não falou comigo? Se ele tem que falar, ele fala primeiro comigo, como se houvesse uma exclusividade de comunicação de Deus. E muitas vezes o autoritarismo leva líderes mal preparados a machucar os irmãos. Ou a arrogância. São pessoas que não aceitam ser contestados. E volto a dizer, às vezes pode ser o irmão que está bom dia na porta da igreja, não precisa ser só o pastor. Qualquer pessoa que tenha um cargo que tenha uma certa autoridade dentro da igreja. E usa de arrogância, quando a arrogância é um pecado muito e frequentemente condenado por Deus na sua palavra. Deus exalta os humildes. Arrogância é uma postura diabólica, infernal, não condiz com um coração justificado por Deus e nascido de novo. E nós temos que refletir, porque o ser humano tem como capacidade, como característica, geralmente se vitimizar. A gente sempre olha o erro que o outro cometeu com a gente, mas raramente a gente olha para o erro que nós cometemos com o outro. E quando nós não nos achamos dentro da possibilidade de ferir o outro, a gente não faz autocrítica, a gente está sempre apontando para o outro e não olha para o que nós estamos fazendo. E nós, muitas vezes, somos os responsáveis por ferir o irmão na igreja. Quantas pessoas você já feriu na igreja ao longo da sua caminhada de fé? Então, a egolatria, o autoritarismo e a arrogância são causas frequentes de feridas na igreja. Trago você à reflexão. Será que você peca nisso? Segundo grupo, são as prioridades invertidas. Ou seja, você prioriza o que Deus não prioriza. E aí dentro estão os favorecimentos e o amor ao dinheiro e ao sexo. Favorecimento é o quê? Quando, por exemplo, você favorece alguém na igreja em detrimento de outras. É o famoso nepotismo. É aquela pessoa que tem um cargo de autoridade na igreja, eu volto a dizer de novo, não só pastor. Mas que aí ele pega todos os parentes dele, dá benefícios para essas pessoas, em detrimento de outros. Então, às vezes, você tem uma pessoa que canta muito afinado no louvor, uma pessoa de oração, mas aí o teu filho, você quer que ele
deslanche no ministério, você pega ele que tem muito menos capacidade e bota ele para liderar louvor porque ele é teu filho. Isso está errado. Favorecimentos como às vezes pessoas que tratam aquele membro que tem um dízimo muito alto com uma deferência especial. E aquele irmão que dizima bem pouquinho como se nem existisse. Isso machuca, isso fere. E o amor ao dinheiro, ao sexo. A Bíblia diz que nós temos que amar o que acima de todas as coisas? A Deus. E, em segundo lugar, ao próximo. Mas quando nós colocamos o sexo e o dinheiro e o poder acima de Deus e do próximo, nós estamos invertendo as prioridades. Porque Deus nos manda amar a Ele e ao próximo acima de tudo. E muitas vezes nós adoramos a mamon acima de tudo. Ou a nossa satisfação sexual em primeiro lugar. Ou a nossa sanha de acúmulo de poder em primeiro lugar. Por isso que tem tantas igrejas machucando outras nesta época de eleição, porque em vez de priorizar Deus no altar, coloca candidatos a partidos políticos para fazer propaganda. Isso machuca. Terceiro grupo de erros, deslealdade. Aqui entra a traição de confiança e o mau exemplo. É quando, por exemplo, você confessa o seu pecado em segredo para um irmão, e quando você se dá conta, aquele irmão contou para um monte de gente. Isso acontece demais nas igrejas. Boquirroto. Sabe o que é um boquirroto? Boquirroto é uma pessoa que não consegue guardar um segredo e sai espalhando. Pessoas que segredam coisas da sua vida. Dentro dessa pesquisa teve casos de pessoas que adulteraram, o Espírito Santo falou ao seu coração, foram desabafar com o irmão, quando se viu a igreja inteira estava sabendo. Isso machuca, isso magoa, é quebra de confiança, isso é deslealdade. E o mau exemplo, quando nós chegamos na igreja achando que os irmãos serão exemplo de santidade, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que a gente fala. A gente fala uma coisa e vive outra. Isso desanima, decepciona e machuca, principalmente o recém-convertido, que esperava encontrar aqui pessoas que vivem o que pregam. Quando eu falo aqui, não estou me referindo a esta igreja, estou falando em geral, ok? Em quarto lugar, causa de machucado, são os falsos ensinamentos. Questões doutrinárias, teologia da prosperidade, confissão positiva, esse tipo de coisa, que promete o que Deus não promete e que cobra de nós aquilo que Deus não cobra. Se você não está curado é porque você não teve fé suficiente. Argumento diabólico. Se você não ofertar, se você não der o dízimo, se você não fizer o sacrifício, você não vai ser abençoado. Venda a sua casa, dê o dinheiro para a igreja e Deus vai te dar um palácio. Já ouviram isso? Graças a Deus aqui a Igreja Batista está livre disso. Mas aí está cheio aí fora. Muitas pessoas são feridas. E por último, quinto grupo de machucados é a falta de amor. E aqui tem duas coisas: a indiferença e a rejeição. Muitas pessoas chegam na igreja precisando de alguém que chore com quem chora, mas os irmãos são indiferentes. Ela vem domingo após domingo e ninguém olha para a cara dela. Ninguém pergunta como ela está. Ninguém pergunta quais são as suas dores. Ninguém quer saber que ela é invisível na igreja. E essa indiferença machuca profundamente. Ou essa pessoa chega, é aquela pessoa que chega e fala, tudo bem, aí ela fala, não. Aí você não sabe o que fazer. Aí você chega e você dá aquela desculpa horrorosa que nós crentes gostamos de dar. Vamos orar, hein? Vamos orar significa, eu não vou orar coisa nenhuma, mas eu não estou a fim de gastar o meu tempo conversando com você, não estou a fim de gastar meu tempo orando com você, então eu vou dizer que vou orar para você não me aborrecer mais. Se vira. Vamos orar, cuidado. Não diga vamos orar, ajoelha junto e ora. Isso é indiferença. Ou a rejeição. É quando entra uma pessoa com inclinações homossexuais pela porta da igreja e fala, eu tenho inclinação homossexual, mas eu amo a Jesus, eu quero seguir Jesus, eu não quero praticar esse pecado, vocês me aceitam? Geralmente, nós expulsamos essa pessoa com as nossas atitudes, porque nós não sabemos lidar com isso. Ou a pessoa divorciada. Até hoje a igreja não sabe amar corretamente, biblicamente, pessoas divorciadas. E em muitos lugares, essas pessoas são discriminadas e por isso são feridas.
Então, esses 5 grupos de motivos, essas 10 causas, geralmente são aquilo que fere pessoas. Se você está ferido, se você conhece gente que foi ferida, você pode ver que em 99% dos casos vai se encaixar em algo aqui. Bom, tá bom, Maurício, diagnóstico feito. Mas você ter o diagnóstico de uma doença e você não fazer nada a respeito disso para que a doença seja curada, não resolve nada, não é isso? Então, o que é que nós temos que fazer para conseguir sanar isso no nosso coração? Se você já veio nos últimos 2 dias de congresso, você já tem ferramentas suficientes para trabalhar isso no teu coração. Se você não veio, eu vou te dar algumas dicas aqui agora para você chegar à cura do teu coração ferido na igreja. Primeiro ponto. Desculpa, eu vou beber uma água. Primeiro ponto. Conscientize-se de uma coisa. O grande culpado pelo seu machucado não são as pessoas que te machucaram. É o pecado que habita nela. Não entendi. O que isso quer dizer? Nós, quando somos machucados por alguém, nós olhamos para essa pessoa e nós personalizamos ela como o grande culpado do pecado. Quando, na verdade, o pecado cometido por ela foi causado pelo pecado que há no coração dela. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Imagine um atropelamento. Uma pessoa dirigindo um carro, avança o sinal vermelho, vem uma pessoa e ela atropela aquela pessoa. Quem é o culpado pelo atropelamento? É o carro ou é o motorista? É o motorista. Você culpa o carro? O carro vai ser levado a tribunal para ser julgado? O carro vai ser posto na prisão dos carros, onde ele vai ficar lá 10 anos até ele pagar a pena por ter atropelado aquela pessoa? Não é. O carro foi o veículo, o instrumento, o meio para aquela pessoa cometer aquele mal. Está claro? Nós somos o carro e o pecado é o motorista do carro. Maurício, qual é a base bíblica para você dizer isso? Eu vou ler aqui Romanos capítulo 7, de 15 a 25, na Nova Versão Transformadora. Leiam. Se vocês quiserem anotar, depois vocês confiram na versão de vocês em casa. Paulo está falando sobre ele. Paulo era um homem que a Bíblia diz que ele teve uma conversão profunda, uma experiência real e impactante, transformadora. E depois que ele se converte, ele se dedica de corpo e alma à causa do Evangelho. E Deus o leva, inclusive, às regiões celestiais, que eu não faço a menor ideia do que seja, de tão sublime que foi aquilo. E mostra realidades espirituais profundas. E aí você olha e fala assim, uau, esse cara era demais. E aí Paulo chega e ele fala, você acha que eu sou demais? Deixa eu te falar uma coisa a meu respeito. E aí ele diz o seguinte, eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Pausa aqui. Engraçado, eu, Maurício, sou igualzinho, sabia? Eu faço isso aqui. Será que você também é assim? Você sabe o que é o certo, mas às vezes, muitas vezes você faz o errado. Por quê? Você não faz o quê? Você não sabe a verdade? Você não conhece a palavra? E ainda assim você peca. Quem nunca peca aqui? Quem passa um dia da vida sem pecar? Fala amém. Talvez pessoas em coma estejam nessa situação. As demais pecam todos os dias. Por quê? Por causa do que Paulo está falando. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Por quê? Porque a lei denuncia o meu pecado. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Então não foi o Maurício Zagari que inventou essa história. É a palavra de Deus quem diz. Eu vou ler de novo. Não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Então entendam. Mas o Maurício, ao dizer isso, está querendo passar a mão na cabeça do pecador, tirar a responsabilidade dele? Não.
O pecador simplesmente deixou-se guiar pelo pecado. Ele se deixou ser utilizado, ser um instrumento nas mãos do pecado para machucar, para magoar, para ferir, para decepcionar. Mas o responsável, quem faz o que é errado, não é ele, é o pecado que habita nele. E aí ele continua. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Você se identifica com isso? Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. E aí ele diz de novo: então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Em outras palavras, quem está dirigindo este carro é o pecado. A sua responsabilidade está em não travar a roda, em não puxar o freio de mão. Se você se deixou controlar pelo pecado, eis onde a sua responsabilidade entra. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Que interessante isso. A Bíblia nos diz que nós somos escravos de Cristo, mas a Bíblia também diz que nós somos escravos do pecado. Que coisa interessante. Em que sentido nós somos escravos do pecado? No sentido de que o pecado nos deu uma ordem e nós não tivemos força suficiente para negar-nos a atender a essa ordem. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ora, o que compreender esta realidade profunda da nossa espiritualidade nos influencia? Se você compreende, se você entende que o grande responsável pelo pecado da pessoa que te magoou na igreja é responsabilidade desta pessoa, você vai ficar sempre esperando esta pessoa tomar uma atitude para que você a perdoe. Portanto, você vai depender de uma atitude dela para que você tenha paz. Você espera que ela te peça perdão. Você espera que ela faça isso. Você espera que ela faça aquilo. Só que é muito duro para conosco mesmo depender das atitudes, do mérito de uma pessoa para que a gente possa perdoá-la. E se você não perdoa essa pessoa, você nunca será curado desta mágoa que esta pessoa causou na tua vida, desta dor. Porém, se você compreende que aquilo que essa pessoa fez contra você foi causada por uma entidade poderosa, chamado pecado, que dirigia as atitudes, os pensamentos, as palavras desta pessoa, você é capaz de combater não a pessoa, mas combater o pecado. E quando aquele pecado estiver eliminado da vida dessa pessoa, você vai olhar para ela e você vai dizer assim: que bom, o responsável morreu. Deixa eu amar agora o veículo. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, irmão, vamos caminhar de novo. Vem cá, minha irmã, vamos orar juntos, nos abraçar, chorar e reiniciar nossa caminhada juntos. Então, se você entende que o grande culpado pela sua ferida é a pessoa, você vai depender eternamente que a pessoa faça algo para que você fique bem. Mas se você entende que o responsável é o pecado, ao perdoá-la, exercendo a graça de Deus que há no seu coração, você estará combatendo o pecado e amando a pessoa. Está claro isso, gente? Então eu sugiro
que ao lembrar, ao trazer à sua mente as pessoas que te feriram no ambiente da igreja, você a veja não como um grande e maligno ser, não como um canalha, não como uma desvairada, mas você olhe para ela como Cristo olhou para o pecador e disse: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Não sabe, porque quem está conduzindo as ações dele é o pecado. Ele não sabe, ele é um doente de alma, está doente, precisa do remédio chamado Cristo. E quem vai aplicar esse remédio na vida dele são os irmãos. É você. É você. Amém? Então, compreender que o grande culpado pelo machucado que você sofreu não é a pessoa, mas o pecado que habita nela, de acordo com o que Paulo diz, isso faz com que a sua cura não dependa do seu ofensor fazer alguma coisa para se redimir, mas põe nas suas mãos os meios de obter a cura para a sua alma ferida. Isso é o primeiro passo que nós devemos dar, essa conscientização. Segunda coisa, ser machucado no ambiente da igreja dói muito mais do que você ser machucado num ambiente não cristão. Porque o que nós esperamos de pessoas que não têm Cristo no seu coração? Nós esperamos automaticamente que elas sejam dominadas diariamente pelo pecado e que elas nos machuquem. O que dói mais? É um irmão em Cristo, um pastor, um líder da igreja te magoar ou alguém do seu trabalho que você sabe que não tem compromisso com Cristo te magoar? Nós já esperamos que isso aconteça. Nós já esperamos que o caixa do supermercado seja grosseiro com a gente. Nós já esperamos que o telefonista do telemarketing dê uma resposta desaforada. Não esperamos educação, não esperamos gentileza, não esperamos amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio das pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida. Mas do irmão a gente espera. Então a mágoa causada pelo machucado dentro da igreja é muito mais dolorosa. E nós vemos a igreja, principalmente nos recém-convertidos que ainda não passaram por muitas experiências, nós vemos a igreja como um ambiente de anjos saltitando sobre nuvens fofas. Nós temos uma perspectiva completamente não realista a respeito da igreja. E o segundo passo que a gente tem que dar para a gente ser curado das feridas na igreja é enxergá-la dentro de uma perspectiva realista. Não como uma comunidade de pessoas perfeitas, porque nenhum de vocês e nem eu somos perfeitos, mas como um ajuntamento de pessoas falíveis, que pecam diariamente. Em outras palavras, não crie falsas expectativas do seu irmão. Olha em volta aqui, olha em volta. Não vou pedir para você abraçar ninguém não, olha em volta. Está vendo essas pessoas? Todo mundo é falho aqui. Todo mundo é pecador. Todo mundo está aqui, sentado aqui hoje, porque entende que depende daquele que não tem pecado. Mas todos nós somos pecadores. Eu estou aqui em cima de blazer, tudo elegante, você olha para mim e fala, nossa, que homem de Deus. Eu fico ouvindo o pastor Paulo ler esse meu currículo aqui, eu falo, sabe nada, inocente. Pergunta para minha esposa quem eu sou, pergunta para minha mãe a quantidade de vezes que eu dei resposta mal criada para ela, que eu decepcionei, que eu fui preguiçoso, que eu fui chato, que eu dei uma resposta ríspida porque eu ainda não tinha tomado café de manhã. Eu estou no mesmo barco que vocês, gente. Não sou melhor não, acredite. O pastor Paulo está convivendo comigo há 2 dias na cadeia, por isso que ele gosta de mim. Vai conviver 2 anos. Aí vai chegar para a Priscila, não chama esse cara aqui não. Porque a gente é assim, gente. Eu também sou como Paulo, assim como você também é. E nós temos que ter essa perspectiva realista. Olhar para o irmão e saber, aquele irmão ali, eu o amo, é um filho de Deus, mas a qualquer momento ele pode falhar comigo. Sabe por quê? Porque eu também falho com ele. Eu não sou melhor do que ninguém. E do mesmo modo que eu falho com vocês, vocês falharão comigo. Tendo essa perspectiva, essa expectativa realista, quando alguém fizer algo que te machuca, você não vai ficar tão espantado. E aí você vai fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Vai até ele e conversa e tenta resolver. Mas como nós esperamos santos, irretocáveis, com aquela aura brilhante em volta, e quando entra aquele irmão no santuário, vem o coro de anjos fazendo a gente vai se decepcionar. Romanos 3, de 9 a 12, disse assim, Paulo,
Todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Conscientize-se disso. Esta é a realidade da nossa vida. Somos pessoas falhas e imperfeitas, nos agarrando às vestes, a orla da veste daquele que é perfeito, para que ele nos puxe um pouquinho mais para cima. A igreja é cheia de Paulos. Nós somos assim. E isso nós vemos ao longo da história da igreja. Eu acho engraçado esse argumento dos desigrejados que falam, não, a gente tem que congregar nas residências como faziam na igreja primitiva. Aquele era o modelo. Parece que não leram a Bíblia. Eu não sei se vocês já perceberam como a igreja primitiva era tão ruim como nós somos hoje. E tinha as mesmas qualidades que nós temos hoje. Mesmos defeitos, mesmas qualidades. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos de pecado, um monte de exemplos, para que vocês vejam. Entendam uma coisa. Por que eu vou falar esse monte de pecado aqui? Para que vocês entendam que desde que Jesus andava na terra, ele ainda não tinha ido para os céus, a igreja já machucava a igreja. Os irmãos já machucavam os irmãos. E que apesar disso, Deus nos amou. E Deus nos ama. Nós não devemos sair da igreja, nos afastar do corpo. Porque, afinal de contas, se todos nós pecamos mesmo, se nós somos isso aí que você está falando, Maurício, então não vale a pena ficar aqui. Ainda assim, Deus nos ama, ama a sua noiva. Ele não a despreza, por mais imperfeita que ela seja. Porque Deus não tem a expectativa a nosso respeito, como nós temos a respeito do irmão. Como o Salmo 103 diz, Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos pó. Ele conhece a noiva que tem. Ele sabe que essa noiva está amadurecendo. Ele sabe que essa noiva está errando e aprendendo. E sabe quando essa noiva vai ser digna dele? Quando toda noiva estiver na glória, já despida do pecado, e aí haverá as bodas do Cordeiro. Até lá, gente, Jesus nos ama, apesar das nossas imperfeições. Mas eu quero listar aqui para vocês alguns pecados, já entre os apóstolos, depois na igreja primitiva, depois na igreja ao longo dos séculos. E agora eu vou metralhar vocês de informações. Amém? Estão preparados? Vejam como é o ambiente da igreja, como sempre foi o ambiente da igreja, desde os seus primórdios, a mesma igreja que Jesus sempre amou e que sempre continuará amando até a eternidade. Em Mateus 20, 21, nós temos o primeiro caso citado de crente machucando crente na igreja. Foi um caso de nepotismo. Chega perto de Jesus a mãe de Tiago e de João e diz assim, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, favorecimento. Lembra das causas de machucados? O que ela chegou? Ela chegou para Jesus e falou assim, ó Jesus, você tem 12 aí. Porque eles achavam que o reino do Messias seria um reino terreno, que derrubaria o Império Romano, restabeleceria a primazia de Israel. Eles não entendiam o conceito da espiritualidade do reino de Deus. E ela queria o bem dos filhos. Então ela chega assim, favorece os meus filhos. Pega um, bota a sua direita. Ou seja, bota eles nos melhores lugares, nos lugares de mais honra, nos lugares de mais poder. E os outros apóstolos souberam desse papo. E o resultado é esse aqui, ó. Quando os outros 10 discípulos, versículo 24, quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Estou falando dos apóstolos. Cadê a perfeição da igreja primitiva? A gente lê isso, gente. A gente entende que nós somos assim, falhos, pecadores, e que aqueles que nos feriram não são diferentes de Tiago e de João. A traição de Judas. Vocês já pararam para pensar? Eu acho que é engraçado, porque nós temos o hábito de ler a Bíblia sem ler direito. A gente lê aquela história, legal, e vai em frente. A gente não para, não medita naquilo, não fica que nem aquele animal ruminante, né, que engole a grama, depois traz a boca para mastigar mais, depois engole, depois traz de novo. Ruminar é isso. É ficar o tempo inteiro ali, depois trazer de novo. A gente não faz isso. A gente não engravida do que a gente lê na Bíblia.
para que aquilo fique gerando dentro da gente um tempão e depois daquilo dê vida para a gente. Vocês já pararam para pensar o que passou na cabeça dos apóstolos de Jesus quando souberam que Judas tinha traído Jesus? Esse cara andou com a gente 3 anos. A gente dava na mão dele a bolsa do dinheiro da gente, do nosso grupo. Gente, é o irmão Judas. Irmão Judas, que dava a paz do Senhor, que estava com a gente todo dia, que orava com a gente, que andou pela Galileia, pela Judéia, pela Samaria, que viu todos os milagres de Jesus, foi amado por Jesus. Meu Deus, o irmão Judas fez isso. Porque a gente lê, Judas traiu, como se fosse um negócio assim normal. A gente não para pensar como ficou o coração daqueles 11 quando souberam que Judas tinha traído o mestre. Ele foi até os mestres da lei e vendeu o mestre por dinheiro. Pensa na dor que isso não deu no coração deles. Pensa na mágoa. Pensa na decepção. E não foi só Judas, não. Pedro, quando traz Jesus, para pensar. Você acha que as pessoas não souberam da traição de Pedro? Você acha que Pedro negar Cristo 3 vezes não chegou ao conhecimento deles? Se estava até na Escritura. Se ele escreveu, isso foi compartilhado com eles souberam disso. Meu Deus, Judas fez isso e Pedro também fez. E 3 vezes. Irmão Pedro, o homem que andou sobre as águas, o homem que fez milagres em nome de Jesus, que expulsou demônios. Irmão Pedro negou o Senhor. Mas é engraçado, né? Que depois, lá naquela cena que eu mencionei aqui ontem, depois da ressurreição de Cristo, às beiras do mar da Galileia, Jesus está ali fritando umas sardinhas com seus apóstolos. E Pedro está ali não só com Jesus, mas está com eles também. E eles não expulsaram Pedro, porque assim como o Senhor perdoou, eles também perdoaram. Prova disso é que quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vê Pedro como um dos líderes da igreja. A igreja a quem ele magoou quando ele magoou o Senhor, o acolheu novamente. E ele se tornou um grande homem de Deus. Nós temos agido como os apóstolos fizeram com Pedro. A mágoa deve ter sido profunda, porque não foi eu que fui traído pelo Pedro, foi o próprio Senhor. Ananias e Safira. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira mentem ao Espírito de Deus e caem tombados mortos, que houve um grande temor entre a igreja. Ora, se houve um grande temor, todo mundo soube. Irmão Ananias, irmã Safira do círculo de oração, irmão Ananias que dava aula na EBD. Vocês souberam o que ele fez? Pensa na dor no coração. Os primeiros cristãos, Atos 6:1, diz o seguinte: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os discípulos estavam sendo feitos, a igreja estava evangelizando, almas eram ganhas para o Senhor Jesus, mas surgiam murmúrios de descontentamento. O murmúrio é um ficar de tititi com o outro. Isso não está certo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Olha o que o pastor está fazendo. Olha o que a irmã fez. É isso. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Não está certo isso aqui na igreja, não. Não, tem que ser desse jeito. Olha lá, a panelinha de cá falando mal da panelinha de lá, a panelinha de lá falando mal da panelinha de cá, e os murmúrios de descontentamento envenenando a igreja. Deus se entristecendo e o diabo, Ai Deus, você não queria a igreja? Olha a igreja como é que é. E como lidar com isso? Perfeição? Nunca houve. Mas o amor de Deus nunca faltou sobre esta igreja. Ele sabe que nós somos pó e Ele está disposto a perdoar.
Mas vamos além. Pedro na casa de Cornélio. Pedro já tinha decepcionado na história da traição, em Atos 11. Quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Escândalo! Com Pedro de novo. Pedro e Paulo. Gálatas 2, de 11 a 14, Paulo dizendo: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Olha, o irmão Paulo e o irmão Pedro, e ele falando que Pedro fez muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Qual foi o resultado disso? Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Pedro que tinha sido traidor, Pedro que havia gerado problemas, agora Pedro era o hipócrita. Sabe por quê? Porque Pedro era humano igual a mim e a você. E dentro dele havia pecado no seu coração, dirigindo o carro. Irmão Pedro. Paulo e Barnabé. Eu não vou ler todos os textos bíblicos, senão a gente vai se estender demais. Vocês conhecem a história de Paulo e Barnabé que brigaram. Porque tinha uma pessoa que Paulo não queria levar, Barnabé queria. Vai detalhe, numa viagem missionária. Aí tititi, blá, 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 blá. E se tiveram um desentendimento, que a Bíblia diz que foi um desentendimento tão grave que os dois se separaram. Foi grave. Não foi um bate-boquinha, não. Foi séria a coisa. Provavelmente disseram palavras duras. Disseram palavras ofensivas, a ponto deles se separarem. Não, então você vai para lá, a gente vai pregar o evangelho da reconciliação, mas você lá, eu cá. A igreja sempre foi assim, gente. Mas Deus continuou amando esta igreja e Deus continua até hoje amando cada integrante imperfeito da igreja. E por aí vai. As primeiras igrejas, essas igrejas que a gente considera um modelo de perfeição, a igreja primitiva, a gente nunca leu a Bíblia. Se você pega, eu poderia falar aqui das cartas de Apocalipse, etc. Eu vou pegar só uma passagem aqui, 1 Coríntios. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios por causa dos muitos problemas que aconteciam ali dentro. Alguns dos seus membros tinham se tornado arrogantes. 1 Coríntios 4, de 18 a 19. A imoralidade era prática comum entre alguns, a ponto de um dos membros ter relações sexuais com a própria madrasta. 5 e 1. Alguns cristãos conviviam ainda com orgulho. 1 Coríntios 5, 2 e 6. Havia irmãos imorais, dizendo-se irmãos imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões, no seio da igreja. Então eu vou parar por aqui. Depois você vai ter Himeneu e Alexandre, que Paulo cita em 1 Timóteo. Você vai ter aqueles irmãos que, quando chegava a perseguição, ofereciam incenso para César e depois queriam ser aceitos no seio da igreja. Você tem o cisma da igreja oriental, quando a igreja ortodoxa surge, que foi na base das ofensas entre a igreja romana e a igreja do Oriente. Você tem Lutero e Zwinglio, os dois reformadores que bateram de frente por causa de questões da ceia do Senhor. Você tem George Whitefield e John Wesley, grandes amigos, que brigavam porque um acreditava na predestinação, na eleição divina conforme o calvinismo e outro conforme o arminianismo. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Os teólogos debatem sobre isso. Mas eles brigavam, e os discípulos deles brigavam também. E eles acabavam em mágoa. E quando o primeiro deles morreu, não lembro quem morreu primeiro, se foi o Whitefield ou Wesley, o outro foi no enterro, chorou copiosamente, de tanto que amava aquele irmão. Mas eles erravam. E por aí vai. Então o que eu quero mostrar para vocês com isso? Nossa, então Maurício, a coisa está feia. Se a igreja é um lugar tão perigoso, tão ruim assim, é melhor mesmo eu sair e ir embora. O que nós nunca podemos perder de vista é a sacralidade do corpo de Cristo. Porque apesar de tudo isso, nós somos um corpo. Cada um de vocês é um membro deste corpo. Um irmão aqui é o duodeno, a outra irmã é a vesícula biliar
E se você tira o duodeno, o corpo morre. Pessoas que se desigrejam são como membros decepados do corpo. São membros desse corpo, mas se afastam. Se eu corto a minha mão e jogo ele ali longe, o que acontece com a minha mão? Ela morre. É preciso estar unido no corpo para haver vida, porque nós somos o corpo do cabeça, que é Jesus. Entendem? Então nós precisamos entender realisticamente o que é a igreja. Uma agremiação, uma confraternização de pessoas imperfeitas. Sempre foi assim e sempre será até a volta de Jesus. Mas Pedro, depois de seus muitos erros, continuou ligado ao corpo, continuou confraternizando, continuou junto com os irmãos, continuou pregando o evangelho, continuou amando. E é isso que nós temos que fazer, tendo em mente a realidade dos fatos. Porque senão a gente vai se decepcionar todo dia. Ah não, o irmãozinho do louvor cantou muito alto, estou decepcionado, magoado. Ah não, o pastor falou aquele negócio, o pastor é feio, eu não gosto. Às vezes eu lembro da minha filha fazendo um bico assim. A gente faz isso às vezes. Seja realista. E ame. E a pessoa que ama verdadeiramente é quem ama quem não é amável. Muito bem. Diante dessa realidade, ao saber que quem magoou você pode ser amado enquanto você odeia o pecado do coração dele, ao saber que a pessoa que magoou, entristeceu você, é apenas um instrumento manipulado, um fantoche nas mãos do pecado, que você pode ajudar a arrancar da sua mão para amar o fantoche e odiar a mão que o manipulava, você tem que fazer isso também, entendendo que na igreja nós somos todos imperfeitos e carecemos uns dos outros para nos aperfeiçoarmos. Então, se alguém te magoou, não o segregue, não o expulse, não o coloque no gueto do quinto dos infernos. Traga para junto, sente, converse. Por que você fez isso? Mas essa não foi a minha intenção. Meu amado, ore junto, ame junto, ajude na restauração. Isso vai fazer bem, sabe para quê? Para quem, acima de tudo? Para você. Porque a paz nos dá paz. E diante disso, qual é a postura, ao ter essa consciência desses fatos, qual é a postura que Deus espera de você? O que Deus espera que você faça? Eu poderia fazer muitos discursos aqui, mas eu vou ler 3 passagens da Bíblia. E eu volto aqui a bater o martelo novamente nessa mesma tecla. Nós, muitas vezes, agimos de forma não cristã, porque nós não vamos na palavra ver o que a palavra diz a respeito de como nós devemos nos comportar. A palavra nos manda reconciliar, nos manda restaurar, nos manda perdoar. Nós queremos vingança. Olha o pecadinho dirigindo aqui a nossa vida. Quando alguém te fere, o que você deve fazer? Qual é a sua postura com relação a quem te faz o mal? A postura que o Evangelho de Jesus Cristo orienta. Não a postura das novelas de televisão, não a postura dos corinhos de evangélicos da rádio que não passaram por nenhum crivo bíblico e falam um monte de besteira. Não a postura dos seus amigos do trabalho que não conhecem Jesus e falam: "Ih, se eu fosse você, eu fazia isso." Vamos ouvir a voz de Deus? Então eu vou ler para você e eu peço que você esteja extremamente atento a isto. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 46. Jesus, no seu famoso Sermão do Monte, diz para mim e para você o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que foi dito parece o que a gente faz. A gente ama quem nos ama, a gente ama quem é gente boa, mas o inimigo, aquele que nos fez o mal, aquele que nos decepcionou, esse a gente odeia. Essa é a percepção que isso é o que a gente bota em prática na nossa vida. Se você olhar para o teu coração e você perceber como você age com os outros, eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar com isso. Você ama quem te ama e você odeia quem não te ama. A gente ama quem é amável.
Quem não é amável, você odeia. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus, Deus, teu Salvador, teu Senhor, aquele que te salvou, que vai passar a eternidade com você, eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos. Quem ama o seu inimigo, dá um glória a Deus bem alto. Nós não temos cumprido os mandamentos do Evangelho. Não temos. Estamos errados. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Seja honesto e verdadeiro diante de Deus. Quem aqui na última semana orou pelos seus perseguidores? Faz assim com a mão. A minoria. Deus, Ele me machucou, mas eu oro. E não é aquela oração maligna, não. Deus, pesa a tua mão para que ele se conserte. Deus, quebra a perna dele para que ele fique num leito refletindo sobre o que ele me fez. Não! É a oração pelo bem dessa pessoa. Deus, abençoa ela. Eu estou aqui chorando pelo que ela me fez, mas eu quero que a tua bênção desça do céu sobre ela. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua família, que ele tenha alegrias em sua vida. Quem faz isso? Desse modo, ou seja, ao fazer isso, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. É importante esta palavra verdadeiros, porque eu posso me dizer filho do Pai, mas na verdade não agir como tal. E é ao amar os seus inimigos e ao orar pelos que os perseguem, que vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai que está nos céus. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. E aí Jesus pergunta para nós: se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa terão? O que Jesus está falando aqui? Você quer ter recompensa? Ame quem não ama você. Ame quem falhou com você. Porque é muito fácil odiar quem nos fez mal, mas não é o que Deus espera de nós. No século 21 se prega um evangelho muito fraco. As igrejas têm pregado o evangelho da bênção, da vitória. Pastor, coloca uma faixa aqui na porta. Culto da vitória. Venha e Deus vai abençoar o seu emprego. Você vai se tornar patrão, não sei o quê. Te garanto, pastor, essa igreja vai estar lotada aqui em 2 meses. Lotada com gente lá fora. Porque a gente conhece um evangelho fraco, mentiroso, que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus exige de nós que a gente sue sangue. Deus está doendo. Ele me magoou. Ele me fez mal. Ela me decepcionou. Mas Deus abençoa. E aí você vai até a casa dela, bate na porta. Aí quando ela abre a porta, faz assim para você: minha irmã, eu vim aqui para te dar um abraço. Nós não temos feito isso. Nós não temos vivido o evangelho de Jesus. Meu irmão, minha mágoa é grande com você, mas eu vim aqui conversar com você. Estou cansado de ficar só depois do culto lá com os irmãos na porta da igreja falando mal de você. Vim aqui te amar. Quem faz isso? Mas é o que Jesus espera de nós. Segunda passagem bíblica, Lucas 6. Eu vou ler de 27 a 28, de 31 a 33 e de 35 a 36. Novamente. Mas a vocês que me ouvem, ou quem é o Senhor, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem
Eu vou ler de novo que talvez você estivesse distraído. Façam o bem a quem os odeia. Quem aqui tem feito... O que é fazer o bem, gente? É agir pelo bem daquela pessoa. Que atitudes você tem tomado pelo bem da pessoa que te magoou, que te feriu, que te decepcionou? Que atitude você tem tomado? Façam o bem a quem os odeia. Abençoem quem os amaldiçoa. Isto não é conto da carochinha. Isso não é uma fábula esquisita. Isto são palavras do Jesus a quem você diz amar. E a quem você vem aqui no culto e você ergue as mãos no louvor, dizendo, Deus, eu te amo. E ele pergunta, você me ama? Então abençoa quem te amaldiçoa. Você me ama? Ore por quem te maltrata. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se fosse você que tivesse cometido o pecado, que atitude você esperaria dos outros? Se um dia o pecado vencesse você, arrancasse tuas mãos do volante e conduzisse você para onde você não quer, e você se estabacasse, como você gostaria, depois que todo mundo tomou conhecimento e o escândalo rolou, que você fosse recebido naquela porta? Coloque-se no lugar de quem te feriu. O que você esperaria destes irmãos aqui? Que virassem o rosto para você, que virassem para você e falassem, dá meia volta porque aqui você não é bem-vindo. Que ninguém te abraçasse, sentasse, chorasse e ajudasse a te restaurar. A gente tem feito com os outros algo completamente diferente que a gente gostaria que fizessem conosco, se nós fôssemos os culpados. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Se você só ama quem te ama, você se iguala às pessoas que não têm Jesus no coração. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Portanto, conclusão, tendo dito tudo isso, logo, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada em volta. Então, essa palavra é fundamental aqui, então, ou seja, consequentemente, logo, em decorrência disso, a recompensa que receberão do céu será grande. E estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso, até mesmo com os ingratos e os perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. E a última passagem que eu quero ler está em Romanos 12, 14 a 21. Paulo escreveu: abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Nunca paguem o mal com o mal. É interessante que no grego em que essa epístola foi escrita, vocês sabem o que significa no original a palavra que aqui foi traduzido como nunca? Nunca significa nunca. Em outras palavras, nunca significa nem uma única vez. Jamais, nunca, em nenhuma circunstância, em nenhuma ocasião. Nunca paguem o mal com o mal. Você tem posto isso em prática? Pensem sempre, e aqui vale o mesmo princípio, sempre, é em toda ocasião. Não é só naquela ocasião em que me dá vontade ou quando me convém, é sempre.
Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Não importa o que fizeram com você. No que depender de você, viva em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. 2 pontos. A vingança cabe a mim, a Deus. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, e aqui está dizendo o que você tem que fazer. Se o seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. E a última orientação. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal, praticando o bem. E qual é o grande segredo para conseguir perdoar? É o 4º ponto e último. Efésios 4:32 nos diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu vou repetir. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Porque você foi perdoado por Deus, vocês têm que perdoar uns aos outros. Colossenses 3, de 12 a 14. Visto que Deus os escolheu, você, está falando com vocês, igreja, é uma carta à igreja. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. E, atenção gente, acorda por favor. E perdoem quem os ofender. Diga comigo, perdoe quem os ofender. Diga, por favor. Você tem seguido este conselho que você acabou de dar? Que não é um conselho, é um mandamento. E a última frase. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Nós não perdoamos quem nos magoou na igreja porque ele merece, porque ele é maravilhoso, porque ele veio nos pedir perdão, porque não, é porque Deus estendeu a sua graça conosco quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, e sem o nosso mérito nos perdoou por sua graça, que nós, por queremos imitar a Cristo, devemos fazer o mesmo uns com os outros. É quando o outro não merece, é quando o outro não veio nos pedir perdão, que nós devemos perdoar, porque ele é meritório, porque ele merece o nosso perdão, não, porque nós temos a graça de Deus no nosso coração. E é por isso que a palavra nos orienta tantas vezes a perdoar quem nos odeia, a amar quem nos ofende, a interceder, a orar pelo bem dele. Porque ele está nos dizendo, irmão, irmã, não depende do que ele fez, depende daquilo que tem dentro de você. Eu vou até mudar a letra daquele corinho. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu perdoo como Deus quer que eu perdoe. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu amo quem me odeia. Eu ajo, e o que significa? É você escrever cartinhas de amor? Não, é você agir pelo bem dela. Ajudá-la a ser restaurada, é fazer de tudo ao seu alcance para que ela ache a reconciliação e a paz. Por saber que se Deus perdoou você, você deve perdoar o próximo
é que você perdoa. E agora eu vou voltar para finalizar essa mensagem. A leitura inicial que nós fizemos. E tendo dito tudo isso aqui, eu quero que você ouça novamente as palavras de Paulo, ao falar sobre um homem, sobre uma pessoa que magoou a ele e a igreja. E a prestar atenção sobre o que ele orientou. 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. Agora, a maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem o seu amor por ele. Fica a pergunta: como você tem amado quem te machucou? Se é que tem. Como você tem se comportado com quem te machucou? Que palavras vêm aos seus lábios quando você se refere à pessoa que te machucou? Você quer curar a tua ferida? Chegou a hora de perdoar. Porque a falta de perdão é um veneno que é destilado no nosso coração, chamado ressentimento. O que é ressentimento? É um sentimento que acontece de novo, ressentir. E a cada vez que você lembrar da ofensa que você sofreu, a mesma mágoa, a mesma tristeza, o mesmo ódio, o mesmo desejo de que aquela pessoa vá para o quinto dos infernos volta ao teu coração. E durante toda a tua vida, por meses e anos, você vai ser envenenado pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento. Quer ficar curado? Perdoa. Simplesmente coloque em prática o que o Senhor te ensinou. Eu não vim aqui para te ensinar uma fórmula mágica. Eu vim aqui simplesmente para te lembrar daquilo que está na palavra de Deus. E aqui talvez você não esteja prestando muita atenção. Você quer ficar bem? Você quer ficar em paz com a pessoa que te magoou dentro da igreja? Faça-lhe o bem. Perdoe. Ame. Interceda por ele. Não devolva o mal com o mal, mas devolva o mal com o bem. Eu vou pedir agora que você ore. E se você sentiu paz no seu coração, se você sentiu o Espírito Santo de Deus falando com você a respeito desse assunto, e se por acaso existe alguma dor no seu coração, porque alguém te machucou na igreja, você tem uma oportunidade agora de orar, de falar com Deus sobre isso, de pedir forças, de orar pelo bem dela, de pôr em prática aquilo que a palavra de Deus que você acabou de ouvir diz para você fazer. Então eu vou dar alguns segundos de oração silenciosa, e em seguida eu vou orar junto com vocês. E por favor, orem em silêncio, e depois quando eu for orar, não se dispersem não. Ore junto comigo. Amém? Por favor. Pai amado, eu fui profundamente machucado na igreja. Desejo ser curado, Pai. Eu entendo que o grande culpado pela minha dor, Deus, não foi quem me machucou, mas o pecado que há em seu coração. Senhor, assim como quem me machucou, eu também peco diariamente, Senhor Deus, e eu sei que eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Ajuda-me, ó Deus, na minha fraqueza, para que eu consiga de fato estender a essa pessoa a mesma graça perdoadora que o Senhor me estendeu
quando eu menos merecia. Meu Deus, muda a minha forma, Pai, de enxergar a igreja. Senhor, que eu não crie expectativas irreais, esperando das pessoas uma perfeição que elas jamais conseguirão ter. Mas, ó Deus, que eu veja os meus irmãos e as minhas irmãs como seres tão falíveis como eu sou. Não é fácil, Deus, eu sei que não é fácil. E, Pai, por isso eu peço que me ajudes a substituir os meus maus sentimentos e pensamentos que vieram em decorrência dessa ferida que eu sofri, por sentimentos e pensamentos como os de Cristo, Senhor, que estendeu clemência e perdão àqueles que lhes fizeram mal. Meu Pai, eu quero pôr em prática agora isso que nós lemos aqui, a Tua orientação a respeito dessa situação. E por isso, neste momento, eu oro pelo bem de quem me machucou. Eu peço que Tu abençoes essa pessoa em todas as áreas de sua vida. Senhor, exerce Tua misericórdia e derrama do Teu amor sobre ela. Não é fácil pedir isso não, Senhor, mas ainda assim é o que eu Te peço. Aquela pessoa que me feriu tão profundamente, Deus, eu sei que ela não merece ser perdoada. E eu sei e também não sinto vontade de perdoá-la, Deus. A lembrança daquela ofensa não desapareceu da minha mente. Mas apesar disso, Senhor, eu quero exercer graça e misericórdia sobre aquela vida, pois eu sei que é o que Tu esperas de mim. Peço que apagues da relevância da Tua memória todo o mal que foi cometido contra mim e que não exerça juízo sobre aquela pessoa, Deus, nem agora e nem no futuro. Eu a perdoo, Senhor, porque ela não sabe o que ela faz. Perdoo porque eu também erro muito e sou diariamente necessitado do Teu perdão. Eu perdoo porque eu quero substituir, ó Deus, o veneno da amargura, da raiva, da ira e da maldade que intoxicam a minha alma, pelo bálsamo curativo do amor e da bondade. Eu perdoo, ó Deus, porque eu quero me ver livre de todo ressentimento e de todo rancor. Perdoo porque eu quero fazer o que o Teu Filho Jesus faria. Eu perdoo porque é a única maneira de viver dentro da Tua vontade. Eu perdoo porque eu quero Te obedecer. Por isso, Pai, eu tenho essa escolha nesse momento, essa opção, perdoar ou não perdoar. Mas eu escolho perdoar. E neste exato momento, eu perdoo quem me machucou. Toda a dívida que aquela pessoa tinha comigo está totalmente cancelada. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus os abençoe.